Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Luana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre privilégios sociais. Esse tipo de assunto, ele está extremamente em debate nos últimos tempos nas redes sociais, na internet, e isso é muito bom, porque a gente começa a avançar no debate e fazer com que cada vez mais pessoas entendam aí como é que funciona essa dinâmica de quem pode e quem não pode ter acesso a determinadas áreas da sociedade. Mas muitas vezes a forma como a gente trata esse conceito de privilégio, a própria forma como a gente conceitualiza, ela não está exatamente certa ou não está da melhor forma como poderia estar. Quando a gente pesquisa no dicionário, o que aparece? Privilégio acaba sendo um sinônimo de uma vantagem ou de um prestígio que a gente pode ter em determinada situação. Quando a gente fala disso para a sociedade, como privilégio social, isso acontece muito mais do que a gente imagina e acaba que todo mundo tem um privilégiozinho em determinada área da nossa vida. A questão é que nem tudo deveria ser considerado privilégio. Por exemplo, se eu passo a tratar algumas coisas que deveriam ser, regras para todos, como uma exceção, eu não estou contribuindo tanto para o debate dos privilégios sociais quanto eu poderia estar contribuindo. Um exemplo disso é quando a gente fala de educação. Se eu trato, por exemplo, o fato de um único estudante que estudou a vida inteira em escolas públicas, mas que essas escolas públicas eram de qualidade, se esse estudante estudou numa escola pública de qualidade no ensino médio, que deu completa base para ele ter acesso a uma universidade pública de qualidade também, eu não posso tratar esse estudante como alguém privilegiado pelo simples fato das outras escolas públicas não terem uma qualidade boa, terem falta de professores, terem uma estrutura precária. Na realidade, eu deveria tratar essa escola pública de qualidade como uma regra pra gente. E aí sim, tentar elevar o nível das outras escolas públicas para que todas estivessem em pé de igualdade. Quando eu trato essa escola pública de qualidade, que se destaca das outras, como uma escola privilegiada em relação ao sistema público de educação no país, eu tendo a pensar o seguinte: se essa escola tem uma vantagem em relação às outras, não é justo ter vantagens em relação aos outros quando a gente vai competir em certo âmbito. Então, qual é a lógica que normalmente a maior parte das pessoas acaba fazendo? A gente tem que nivelar todo mundo e o problema é quando a gente tenta nivelar para baixo. A gente não tem que pensar nas universidades públicas, por exemplo, como espaços que somente pessoas com privilégios sociais podem acessar. Essas universidades públicas têm que passar a ser pensadas para a maior parte da população, porque a gente está falando de um serviço público. Serviços esses que estão ali garantidos na Constituição como questões que são direitos de todos. Educação é um direito de todos pela Constituição, saúde é um direito de todos pela Constituição, segurança também deveria ser um direito de todos e é um direito de todos pela Constituição. A questão é que hoje no Brasil a nossa desigualdade social ela é tão gigantesca que o que deveria ser regra passa a ser exceção. Se eu consigo ter acesso, por exemplo, se eu vou até um hospital público e sou atendida de forma boa, se eu não enfrento dificuldades com leitos, se eu consigo fazer um exame sem dificuldade, um raio-x, tem gente que olha para isso e fala: nossa, mas essa pessoa, ela tá privilegiada, ela é privilegiada, porque a regra, na prática, é que hospitais públicos, que o SUS estejam extremamente sucateados e que as pessoas não tenham leitos, não tenham médicos o suficiente, não tenham materiais. Deveria ser o contrário. Se já se inscreveu no canal, já deu joinha? Então, dá um joinha aí, segue nas redes sociais pra gente continuar trazendo o melhor conteúdo de qualidade para vocês. É muito importante a gente trazer para o debate dos privilégios sociais que existem sim privilégios sociais, principalmente quando a gente começa a recortar melhor a nossa sociedade e entender que a gente não está falando só de classes sociais, mas também de raça, de gênero, de orientação sexual e N outras diferenças que fazem com que a gente tenha acesso a alguns serviços na sociedade de formas diferentes, que façam com que a gente seja visto pelos outros de forma diferente. Mas isso é papo para outro vídeo. A grande questão aqui é o seguinte: vamos tentar pensar os privilégios sociais de forma um pouquinho mais crítica para a gente não cair nesse erro de acabar nivelando as coisas para baixo e tratar como privilégio uma coisa que deveria ser direito.